Bom dia. O livro de Jó, capítulo 28, leremos 12 a 28. Jó 28, 12 a 28. O temor do Senhor, ou o temor de Deus, é o assunto. O temor de Deus. Jó 28, 12 a 28. Porém, onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Política, na escola, na escolaridade, na rua, na igreja. Onde está o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor, e nem ela se acha na terra dos viventes. O abismo diz: não está em mim. E o mar diz: ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em troca dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Como ela não se pode comparar o ouro nem no cristal, nem se troca por joia de ouro fino. Não se fará menção de coral, nem de pérolas, porque o valor da sabedoria é melhor que o dos rubis. Por que não fala de diamantes? Todo mundo quer diamantes nas alianças. Diamante é mais valoroso do rubi. O rubi é muito mais valoroso do que os diamantes. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Donde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Pois está encoberta aos olhos de todo vivente, e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e Ele sabe o seu lugar. Porque Ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então a viu e relatou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou, e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é inteligência. Como diz Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Quando falamos do temor de Deus, olhamos nos dicionários de português e fala que o temor quer dizer o ato ou efeito de temer, medo, susto. Em segundo sentimento, diz que sentimento de reverência ou de respeito, como temor a Deus. Também pode entender zelo ou escrúpulo, pontualidade, pessoa ou coisa que causa medo. O temor do Senhor é um tipo de medo. O temor verdadeiro é é medo. Um medo saudável. Quando está ensinando os filhos de não colocar o dedo na tomada, a gente instila um medo neles.
para nem pensar colocar o dedo na tomada. É um medo saudável em que evita e impede males para a criança. Então é um temor saudável, um medo saudável, temor de Deus. Ter um medo saudável de Deus, de desagradar Ele. Um cuidado especial de fazer tudo para que Ele fique agradado e fique contente. Esse é o temor do Senhor em outras palavras. Provérbios 1:7. Provérbios 1:7. Quero ver se podemos memorizar, ou pelo menos ficar mais familiarizados com Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O princípio de conhecimento ou da sabedoria. O princípio quer dizer é o beabá da sabedoria. Sendo o princípio da sabedoria, o temor de Deus contém os elementos básicos de qualquer início de conhecimento real. Como o alfabeto é essencial ao escrito ou à leitura, como os dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 são o essencial para a notação do número de elementos de um conjunto, assim o temor de Deus é essencial para a sabedoria. Portanto, os que não temem ao Senhor faltam qualquer esperança de ser sábios, pois desprezam o princípio, os elementos básicos de sabedoria. O que é o temor de Deus? É o princípio do conhecimento e da sabedoria. Em Provérbios 15:33, a palavra de Deus descreve, nos dá um significado do temor de Deus. O temor de Deus é a instrução da sabedoria. 15:33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Os que desprezam a sabedoria são os que não conhecem o temor de Deus. Estes são os que transgridem os princípios e leis eternas do Senhor. O temor de Deus é a instrução da sabedoria. Os que desprezam a sabedoria são os loucos. Os que transgridem os princípios e leis eternas do Senhor, a Bíblia descreve como loucos e não como sábios. Esses faltam o bom entendimento. O temor de Deus é a instrução da sabedoria. O temor do Senhor, a transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração. Quando eu vejo as transgressões do ímpio, no íntimo do meu coração diz: não há temor de Deus perante seus olhos. Eles parecem de fazer coisas desenfreadas para a impiedade, a iniquidade. Alguém sugere uma desgraça e logo tem 10 pessoas acompanhando-os. E espontaneamente fazem com toda gostosura. A Bíblia chama estes insensatos, loucos. Faltam bom entendimento. Salmo 111, versículo 10, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom
bom entendimento têm todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. E o que diz Provérbios 1:7? Provérbios 1:7: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios capítulo 1, a sabedoria pergunta: até quando, ó simples, amareis a simplicidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, insensatos, odiareis o conhecimento. Até quando? No mesmo capítulo, Provérbios 1, versículo 25, fala: antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Versículo 29, porquanto odiaram o conhecimento, e não preferiam o temor do Senhor. Temer o Senhor é o que difere os sábios dos loucos. Sem temor do Senhor é igual a ser ignorante, sem bom entendimento, sem a instrução, um analfabeto espiritual. É de não conhecer o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio, o beabá do conhecimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e dá bom entendimento aos que cumprem os seus mandamentos. O temor do Senhor não é o medo aterrorizador da mão pesada, mas é aquele zelo, respeito e reverência de tudo que tem referência ao Senhor. Tal respeito e reverência levam a um cuidado especial de agradar o Senhor, até nas coisas mínimas. Os pensamentos, as meditações nas horas vagas, como se veste, como se comporta, o que come, o que bebe, que amigos, colegas se tem. Josué 1, 7 e 8 diz: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres, o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desviarás, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O temor do Senhor é o beabá do conhecimento, é a instrução da sabedoria, é o zelo, respeito e reverência de tudo que tem referência ao Senhor. Leva a um cuidado especial de agradar o Senhor Deus até nas coisas mínimas. Não é de forçar os outros de fazer o que você acha certo, mas é entre você e Deus, temendo Ele, tendo zelo, respeito e reverência, procurando fazer Ele alegre, contente com tudo que você faz ou deixar de fazer. Em Jó 28, nós lemos: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Então não é tanto o que nós fazemos
que mostra o temor do Senhor, mas aquilo que odiamos de fazer. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Provérbios 16:6, pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. A sabedoria, o temor do Senhor é o beabá, o ABC, o 1, 2, 3, das coisas básicas para a nossa vida. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. É um zelo, respeito, reverência, que leva a um cuidado especial de agradar o Senhor, até nas coisas mínimas. É a ação de odiar o mal, não tolerar, não ignorar, mas odiar o mal. Qual a sua reação às piadas irreverentes? Qual é a sua reação às revistas e filmes sem respeito ao Senhor? Aos colegas que transgridem os princípios ou leis eternas do Senhor? Qual é a sua reação aos pensamentos que exaltam a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida? Na medida que essas loucuras são odiadas, é determinado o seu crescimento no temor do Senhor. A Bíblia ainda descreve o temor do Senhor, como uma fonte de bênçãos. Provérbios 10, 27, vamos ler lá. Provérbios 10, 27. O temor do Senhor é uma fonte de bênção. 14, 27. Aquele respeito, aquela reverência, zelo para agradar Deus, é uma fonte de bênçãos, irmãos. E você achava que pornografia, brincadeiras irreverentes que machuquem e minimizam os outros era gostoso e a fonte das bênçãos? Mas não é. A concupiscência traz corrupção e luta contra a alma. Como diz versículo 27, o temor do Senhor é fonte de vida. Não é 10, 27, desculpe. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos da vida abreviados. Provérbios 10, 27. O temor do Senhor é a fonte das bênçãos. Aumenta os dias. É uma fonte de bênção. Aumento de dias. Mas como que longa vida pode ser uma fonte das bênçãos? Ao homem que teme ao Senhor, o dia fica cheio de alegria, de responsabilidade, capacidade, meditações que traz paz e graça. Conforme 2 Pedro 1 fala, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e do seu Filho Jesus, o nosso Senhor. Graça e paz são multiplicadas aos que conhecem o Senhor. É uma fonte de bênçãos. E os aumentos de dias talvez não tenham uns anos a mais adicionados, mas os dias, cada dia é melhor aproveitado como os que temem ao Senhor. Aumenta a produtividade, é uma fonte de bênçãos. É uma
fonte de vida, como eu quase li em Provérbios 14, 27, o temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Provérbios 19, 23, o temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que tem, ficará satisfeito, e não o visitará mal nenhum. O mal, basta a cada dia o seu mal, não é este o mal. Não visitará mal algum. Aquele que destruiria você é o mal. E o temor do Senhor é confiança. Provérbios 14, 26, no temor do Senhor há firme confiança, e Ele será um refúgio para os seus filhos. Não há motivo de ser tímido, indiferente ou duvidoso nas decisões que diariamente tem que tomar. O temor do Senhor, aquele respeito, zelo e reverência, é saudável, propício, fortalecedor de moral e jamais algo negativo ou desprezível, a não ser pelos loucos que amam a destruição das suas próprias almas. É confiança. Pisa firme. Quando está temendo ao Senhor, é como Paulo e Silas estavam na segunda viagem de Paulo, foram para a Bitínia, na Ásia Menor, onde que a Turquia está. Passavam para lá e o Espírito Santo, eles quiseram ir para um lugar, um lado, e o Espírito Santo impediu-os. Mas eles não ficaram duvidosos e tímidos, indiferentes. Mas se não é para lá, a gente vai para cá. E com confiança começaram de ir para lá. Mas o Espírito Santo impediu eles de irem aí. Então, Paulo falou que estava pensando de ir para outro lugar e viu numa visão um homem de Macedônia pedindo auxílio. E aí eles começaram de ir para lá, pensando e contemplando, determinados que este foi a chamada de Deus para eles. Deus pode abrir oportunidades para os irmãos, como pode fechar oportunidades. Não fica tímidos, indiferentes ou duvidosos. Procura de agradar o Senhor. Se a porta está fechada, procure outra oportunidade para agradar o Senhor e vá até que Ele feche aquela porta. E você pode considerar isso uma chamada. Se a porta de oportunidade fica aberta, pode tomar uma decisão que o Senhor está nos chamando para aquele caminho. Para não ter dúvidas, vamos ler em Atos 16 este acontecimento. Atos 16. Versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem de Macedônia, que é na direção de Troade. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho.
Deus abriu, fechou uma porta, Deus fechou outra porta, mas eles, no temor do Senhor, no zelo de fazer Ele contente, procuraram de obedecer à comissão geral da igreja, de ir pregar, não aqui, não ali, então para cá. E Deus deixou aquela porta bem aberta, e eles concluíram que o Senhor os chamava para anunciar-lhes o Evangelho lá. Deus tem te mostrado uma abertura de oportunidade. Você vê a necessidade, a responsabilidade para agradar o Senhor, passar pelaquela porta. Você pode assim sentir até chamados para aquele ministério. Fonte de bênçãos, fonte de vida, confiança. Se está procurando servir ao Senhor e agradar ao Senhor nas coisas mínimas, as coisas grandes vão ser cuidadas sozinhas. Se você cuida dos pequenos. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Você conhece essa fonte de bênçãos? Daquela vida que se deleita no agrado do Senhor? Você tem aquela confiança que deseja, aquela confiança que é fruto do zelo intenso de não desagradar o Senhor? Precisa o arrependimento dos seus pecados e a fé no Senhor Jesus como seu Salvador? Então busca o Senhor enquanto é dia. Busque a temer ao Senhor. Procurar de pedir que Deus sonda o seu coração para ver se tem um caminho mau, desagradando Ele. E te guia, pede que Ele te guie no caminho eterno. E assim você crescerá no temor do Senhor, terá confiança, bênçãos, sabedoria, instrução e a inteligência verdadeira. Instrução do Santo. Que Deus abençoe.